Não adianta nada o cara só saber para ele. O professor Alexandre Ugata, da Receita Federal, além de ser um cara muito bom de concurso público, ele sabe ensinar a matéria de contabilidade geral. O assunto de hoje é a equação patrimonial e exemplos numéricos de situações patrimoniais. Espero sinceramente que possa agregar ao seu conhecimento. Não deixe de comentar, por favor. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver hoje um conceito inicial de contabilidade, que é o estudo do patrimônio. Tá? Vamos aqui ao conteúdo agora. Começando aqui, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio de uma entidade. Vamos ver essa definição de patrimônio. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações para com terceiros, pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas ou a uma sociedade ou instituição de qualquer natureza, independentemente da sua finalidade, que pode ser lucrativa ou não. Então a primeira coisa interessante aqui é entender que patrimônio, ele engloba o quê? Bens, direitos e obrigações. Porque na nossa vida cotidiana, muitas vezes se pensa em patrimônio como algo relativo só a bens e direitos, só essa parte. Mas, para a contabilidade, ele vai aprofundar o estudo e vai levar em consideração as obrigações também. Vamos ver o conceito de cada uma delas. Conceito de bens. São coisas materiais ou imateriais que podem ser avaliadas economicamente e ser objetos de uma relação jurídica. Então, temos alguns exemplos: moeda, estoque de mercadorias, prédios, máquinas, marcas, patentes, terrenos e por aí afora. Uma coisa importante aí que a gente já observa na primeira parte aqui desses exemplos eu tenho coisas materiais como moeda, estoque, mas também posso ter coisas chamadas de intangíveis, que são imateriais, não têm substância física, tal como marcas e patentes. Vamos ter também os direitos. Direitos são valores a serem recebidos de terceiros ou valores de propriedade da entidade que estão em posse de terceiros. Temos os exemplos aqui: duplicatas a receber, são valores a ser recebidos de terceiros, cheques pré-datados, tributos a recuperar, adiantamento a empregados, adiantamento a fornecedores, o empréstimo concedido e às vezes também, como eu coloquei na definição, são valores da entidade que ela deixa, por exemplo, para uma venda em consignação. Então ela vai deixar lá num terceiro, num cliente dela, e se ele vender aquele bem, aí sim ele vai fazer o pagamento para a empresa. Mas enquanto ele não vende, ainda continua com a empresa, mas é considerado um direito, porque é um bem que ela tem direito de receber caso o cliente não venda. Obrigações. Obrigações são dívidas ou compromissos assumidos perante terceiros ou bem de terceiros em posse da entidade. Então vamos ter aqui contas a pagar dos mais diversos tipos, energia elétrica, água, financiamentos bancários, impostos a pagar, adiantamentos de clientes, receitas antecipadas para entrega futura de bens, valores a pagar para fornecedores e etc. São os vários tipos de obrigações. E aí, desse conceito, o que a gente vai ter? Vai ter que entender o que é o patrimônio líquido, afinal, o que a empresa tem depois que descontar as obrigações dos bens e direitos. Porque assim, a gente pode dizer que eu tenho muitos bens e direitos, mas eu tenho que olhar também quanto que eu tenho de dívida. Porque de repente você pode chegar à conclusão que aquela entidade, embora ela tenha uma posição de bens e direitos muito grande, bilhões, mas o lado dela das dívidas é maior ainda do que esses bilhões. Então, a definição: patrimônio líquido é o resultado da diferença entre os bens e direitos e as obrigações. Corresponde aos valores que os sócios ou acionistas têm na empresa. É representado pelos valores investidos pelos sócios ou acionistas na empresa e pelo saldo remanescente dos lucros ou prejuízos. Olha que coisa interessante aqui. Matematicamente, é o que eu já tinha colocado. Patrimônio líquido é o quê? Ativo, que são bens e direitos, menos passivo, que são as obrigações. Essa é a definição, tá? Patrimônio líquido é bens e direitos menos obrigações. No entanto, na contabilidade, quando a gente vai mostrar, matematicamente ele vai ser isso. Só que a composição do patrimônio líquido vai ser basicamente o quê? É o valor, são os valores que os sócios ou acionistas colocaram na empresa, que vão estar
demonstrados numa conta chamada capital social, mas também os resultados anteriores ainda não distribuídos, porque a empresa ela vai tendo ao longo da sua vida lucros e prejuízos. E esses lucros ou prejuízos podem continuar lá na empresa. Logicamente que distribuir prejuízo é difícil, né? Mas você distribui lucros. Então o que pode acontecer? Bom, quando o lucro é distribuído, ele já sai do patrimônio líquido da empresa, não vai constar mais lá. Mas enquanto ele não é distribuído, esse lucro vai se acumulando dentro do patrimônio líquido da empresa e vai fazer sempre aquela mágica que a gente chama que é da equação patrimonial. Essa é a equação fundamental da contabilidade, que a gente já veio falando, né? Bens mais direitos menos as obrigações é igual ao patrimônio líquido. Essa é a definição. Então, o patrimônio líquido é o que resta de riqueza da empresa após, né, os bens e direitos dela fazerem parte, aí fazerem frente às obrigações. A gente vai fazer aqui uma equação de primeiro grau, né, todo mundo lembra, né? Como é? Eu vou passar, então, obrigações para o lado direito da equação, então ela vai ficar o quê? Com o sinal positivo. Bens e direitos igual a obrigações mais patrimônio líquido. Então, essa é a forma que vocês vão ver com mais frequência na equação da contabilidade, porque essa é a equação da contabilidade. Bens e direitos igual a obrigações mais patrimônio líquido. Quando eu falo em bens e direitos, tecnicamente, para a contabilidade é chamado de ativo. É o lado esquerdo da equação patrimonial. O lado direito, chamado genericamente de lado do passivo, é o lado que eu vou ter o passivo exigível, que são as obrigações, e eu vou ter o que resta, que é o patrimônio líquido. Destrinchando um pouco esse desenho aqui, que é o desenho da nossa equação patrimonial, eu vou ter o que aqui? Ó? Eu tenho, então, no lado esquerdo, bens e direitos, tá? Que eles são nada mais do que as aplicações de recursos. Quando a empresa ela tem as origens de recursos que vão estar basicamente no patrimônio líquido, aqui no patrimônio líquido tem o quê? O que os sócios colocaram na empresa e a riqueza que eles foram acumulando com o desenvolvimento da empresa, com os lucros da empresa. E eu vou ter também como origem, no lado direito, o passivo, que são as obrigações que a empresa tem. Mas, ora, se eu tenho esse lado das origens, eu vou ter que ter as aplicações. Aonde que ele aplica esses recursos que ele teve origem? Então, imaginando que a empresa tenha colocado capital social, tenha iniciado com 100 mil reais, então 100 mil reais vai ser o valor que vai estar no patrimônio líquido como capital social, e do lado esquerdo, ele vai ter como contrapartida um caixa de 100 mil reais. Ele vai estar aplicando os recursos no caixa. E assim, quando ele compra estoques a prazo, por exemplo, ele vai ter aplicado 20 mil em estoques, e a origem, se foi a prazo, foi os fornecedores que aceitaram receber depois. Então, sempre a gente vai ter esses dois lados aqui, que é o lado das aplicações e o lado das origens, que vão ser sempre iguais, porque isso aqui é uma equação. Observando também, o passivo exigível é o chamado capital de terceiros, porque foram terceiros que deram esses recursos para a empresa. Já o patrimônio líquido é o capital próprio, porque foi ou os sócios acionistas que colocaram aquele recurso na empresa, ou então veio de lucros anteriores que a empresa foi acumulando. Continuando aqui nas situações patrimoniais, eu vou ter o quê? A primeira situação patrimonial é o que a gente chama de situação plena, ou propriedade total dos ativos. Veja só, a empresa foi iniciada e foi integralizado o capital social 100 mil em dinheiro. Quer dizer, os sócios colocaram 100 mil na empresa. Então eu vou ter no lado do PL um capital social de 100 mil, que é o valor que os sócios colocaram na empresa. Essa é a origem dos recursos. Por outro lado, aplicou onde? 100 mil no caixa. E a equação aqui está correta, né? 100 mil mais 100 mil. Continuando aqui, ele comprou estoques 20 mil à vista. Voltando aqui a um detalhe importante, aqui, voltando à primeira situação. Observe que ele não tem dívidas, então essa empresa tem propriedade plena dos ativos. Quer dizer o quê? Que o que ela tem aqui de caixa é exatamente o que ela tem de capital social. Continuando, ela compra 20 mil em estoque à vista. Continua propriedade plena ou total dos ativos. Por quê? Ela tem um ativo de 80 mil, caixa, né? 20 mil ela usou, dos 100 mil, 20 mil ela usou para pagar os estoques e 20 mil em estoques. Por outro lado, o capital social continua intacto em 100 mil. Propriedade plena dos ativos ainda.
Vamos ver agora uma outra situação. A empresa comprou 30 mil em estoques, comprou a prazo. Então vai ter o quê? Uma dívida com fornecedores no valor de 30 mil reais. Vamos ter então o quê? Eu já passo a ter uma situação positiva, favorável, superavitária, porque ela tem um ativo, bens e direitos, e tem passivo também, as obrigações. E as obrigações estão em valor menor do que os bens e direitos. Olha só como é interessante. Olha, ele tem 130 mil de bens e direitos, com dívidas com fornecedores de 30 mil, o passivo exigível 30 mil, então vai sobrar o quê no patrimônio líquido? 100 mil. E o lado esquerdo e direito da equação, observem que está absolutamente igual como deve ser. Vamos pensar agora uma outra situação, ainda positiva, favorável ou superavitária. A empresa comprou computadores 25 mil à vista, quer dizer, o caixa baixou de 80 mil para 55 mil, por outro lado, aumentou a conta computadores para 25 mil. Continua balanceado aqui, né? Isso aqui é chamado de balanço, essa equação. Então ele continua o lado esquerdo igual ao lado direito. Vamos ver agora uma situação interessante aqui. A empresa prestou serviços 30 mil à vista. Então ela recebeu 30 mil em dinheiro, o caixa aumentou em 30 mil, tá? Só que essa prestação de serviços, o outro lado, ela não é um passivo e não aparece aqui no patrimônio líquido da empresa, porque aqui é um segredo. Esses 30 mil, prestação de serviços, é receita. Receita, ela fica fora do balanço. Receita e despesa fica do lado de fora. Vocês vão ver que o efeito aqui é que ficou desbalanceado, né? No lado do ativo nós ficamos com 160 mil e no lado do passivo com 130. Por que está desbalanceado? Porque a gente vai ter que, no final do período, somar as receitas, diminuir as despesas, isso vai dar lucro ou prejuízo, e aí eu coloco dentro do patrimônio líquido, e aí eu volto a ter um balanço igual. Então vamos ver o que aconteceu ainda. Ela teve um aluguel de 10 mil pago no próprio mês. O que é esse aluguel? Aluguel é uma despesa. Então lembrando, o que vai acontecer? O caixa diminuiu em 10 mil, passou de 85 mil para 75 mil, só que o outro lado, a contrapartida, não está aqui no balanço. Ele vai estar onde? Do lado de fora do balanço. Eu estou falando contrapartida aqui, mas vocês entenderam que na contabilidade tudo tem dois lados? Que eu tenho o lado das origens e o lado das aplicações. Sempre dois lados. Aqui a diferença da despesa e da receita é que o outro lado é fora do balanço e só no final do período que a gente faz a conta. Então vocês vão ver que aqui esse balanço não está batendo, né? Tá 150 mil no lado do ativo e 130 mil no lado do passivo. Agora a gente faz o quê? Terminou um período, a gente vai fazer os lucros e perdas. Vamos achar se houve lucro ou prejuízo. O que a gente teve nesse período? Receita de 30 mil, receita de serviços de 30 mil e despesa de aluguel de 10 mil. Qual foi o resultado? 20 mil de lucro. Esse lucro de 20 mil a gente vai colocar dentro do patrimônio líquido numa conta chamada lucros acumulados. Olha só como agora o nosso balanço está batendo, né? A gente passou os 20 mil, que foi o lucro do período, para lucros acumulados no PL e a situação continuou positiva, favorável ou superavitária. Ou seja, ativo maior que o passivo exigível. Depois ele pagou fornecedores 20 mil. Olha o que aconteceu aqui, voltando ao slide anterior. Ele estava devendo 30 mil para fornecedores e tinha 75 mil no caixa. Quando ele pagou 20 mil, ficou o caixa de 55 mil, fornecedores baixou para 10 mil. Os dois lados aqui do balanço, o balanço continua, né, igual lado esquerdo e direito. Uma outra situação aqui, ela teve salários de 100 mil. O que é esses 100 mil de salários? Despesa. Então, despesa de salários vai ficar fora do balanço por enquanto, né? Só no final do período que a gente faz a conta. Mas eu tenho o outro lado aqui dessa despesa que é o quê? 20 mil ele pagou em dinheiro, então nosso caixa baixou de 55 mil para 35 mil e 80 mil ele não pagou nesse momento. Aonde que ele vai ficar? Vai ficar em salários a pagar, aqui no passivo exigível. É uma obrigação com os empregados que trabalharam e ainda não receberam. Pois bem, agora vocês veem que não está balanceado mais. Por quê? Porque eu tive uma despesa, e essa despesa ainda não foi fechada para entrar aqui em lucros acumulados. Vamos lá, aluguel de 10 mil pago no próprio mês. Aluguel também é uma despesa, então despesa de 10 mil. Por outro lado, ela fez o quê?
baixou o caixa em mais 10 mil. Então o caixa está agora com 25 mil. Energia elétrica, outra despesa. Vejam só, energia elétrica 10 mil pago no próprio mês. Então baixou o caixa em mais 10 mil, 15 mil. A contrapartida ainda é do lado de fora do balanço, porque é despesa. Vamos para lucros e perdas agora. O que eu tive de receita e despesa? Tive despesa de salário, despesa de aluguel, despesa de energia elétrica. Ou seja, o meu resultado foi um prejuízo de 120 mil. Vamos colocar isso lá no balanço agora em lucros ou prejuízos acumulados. Olha só, essa conta que a gente está vendo aqui, prejuízos acumulados de 100 mil, ela tinha o que antes? Ela tinha um lucro de 20 mil, era lucro acumulado de 20 mil. Ela estava positiva. Agora, com o prejuízo de 120 mil, né, o que era um valor positivo de 100 mil, de 120 mil era um valor positivo, agora virou o quê? Um valor, voltando aqui, eu tinha um lucro acumulado de 20 mil, que era o que a gente tinha antes. Quando eu coloco um prejuízo de 120 mil, qual que é o resultado? Prejuízo acumulado de 100 mil, né? 20 mil positivo com 120 negativo, eu vou ter 100 mil negativo. Agora, o balanço voltou a ficar, né, igual, lado esquerdo e lado direito, e eu tenho uma situação nula ou compensada ou ausência de capital próprio. Por quê? Os bens e direitos são iguaizinhos às obrigações. Eu tenho bens e direitos de 90 mil, total do ativo 90 mil, e o passivo exigível 90 mil também. Tá? Continuando a situação, ele teve mais despesa de 10 mil de aluguel, que ele pagou no mês. O que vai acontecer? Baixou 10 mil no caixa, que passou a ter 5 mil, e esses 10 mil, né, ele é fora do balanço, porque é uma despesa. Vamos lá. Lucros e perdas. Só teve uma despesa de aluguel de 10 mil, prejuízo de 10 mil, vai lá para a conta prejuízos acumulados. Voltando então, prejuízos acumulados, 110 mil. Né? Tinha 100 mil de prejuízo acumulado, com 10 mil de prejuízo, 110 mil de prejuízo acumulado. Olha só, o patrimônio líquido ficou negativo. Por que ele ficou negativo? Posição negativa, desfavorável, deficitário passivo a descoberto. Porque as dívidas da empresa estão maiores do que os bens e direitos dela. Ela tem 80 mil de ativo e passivo exigível 90 mil. 10 mil de patrimônio líquido negativo. Tá? E aí, vamos à situação de inexistência de ativo. O que a empresa fez aqui? Ela vendeu tudo que ela tinha para pagar as dívidas. E tudo que ela tinha era o quê? 80 mil. Então ela vendeu os 80 mil, supondo que ela conseguiu 80 mil, né, pelo valor que ela tinha contabilizado. Ela vai fazer o quê com os 80 mil? Dá para pagar os salários, né, que ela estava devendo, pagou o salário, não sobrou mais nada, ainda continuou uma dívida de fornecedores de 10 mil. É essa a situação. Restou ainda um passivo de dívida de 10 mil, não tem mais ativo nenhum, vendeu para pagar as dívidas e o patrimônio líquido ficou negativo, né? E por outro lado, eu não tenho mais ativo. Então o que eu fiz? Eu só passei ele para o outro lado da equação, do lado direito para o lado esquerdo, e aí se inverteu tudo, né? E aí inverteram os sinais. Eu vou ter o PL do lado esquerdo, quer dizer que não tem ativo mais, está lá 10 mil e só tenho dívidas, tá? 10 mil de dívidas. Então a gente viu todas as situações patrimoniais aqui, pessoal. A gente viu que é um assunto que é bem abordado em prova, tá? Então é preciso estudar bem, mas a gente viu que não é difícil, né? É um conceito inicial de contabilidade, embora seja inicial, vai cair bastante em prova. Vamos ver aqui, continuando aqui, uma questão da VUNESP de 2019, tá? Contador, ele passou uma equação patrimonial para a gente. Que equação é essa? Eu tenho ativo e PL, quer dizer, eu não tenho passivo exigível nenhum, não tenho dívidas. Eu só tenho o quê? Ativos e nada de dívidas. Que situação é essa? É uma situação chamada de situação de propriedade plena dos ativos, quando a empresa não tem dívidas. Quando que vai acontecer isso? Vai acontecer isso numa única situação, que é praticamente quando a empresa começa. A empresa começa, ela vai estar nessa situação. Ela começou, os sócios colocaram dinheiro, ainda não teve dívida nenhuma, então ela vai ser o quê? Alternativa D, ela vai encontrar assim a abertura da empresa, propriedade plena dos ativos. Uma que poderia gerar dúvida, né, o resto tudo está falando aqui que ela está com passivo a descoberto, quer dizer, tem mais dívida do que
do que bens e direitos, não é verdade. Fala que ela está falindo ou está pré-insolvência, não é verdade, né? Ela só tem ativo, não tem dívida. O que poderia gerar dúvida é a situação superavitária, que é a alternativa A. Mas a situação superavitária é uma situação que é quando ela tem dívidas também, só que os bens e direitos são maiores do que as dívidas. Quando ela só tem bens e direitos, não tem dívidas, a situação é propriedade plena dos ativos e vai acontecer tipicamente quando a empresa começa. É isso aí, pessoal. Estão aqui os nossos contatos e eu gostaria mais uma vez de agradecer e pedir, por favor, deixe seu comentário para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado.